Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. O Morro do Gigante, da advogada e professora Maria Carolina Nantes, é um livro a ser lido por crianças de todas as idades. Uma menina e sua história no deslumbrante cenário do Pantanal sul-mato-grossense. Não tenho nem roupa para este encontro. Hoje, quinta-feira, é dia de Sem Papas na Língua com ele, o professor para chamar de nosso, Dionísio da Silva. Professor, bom dia. Bom dia, querido Dônula. Bom dia, Agatha. Está rosada, mas não é de dengue, né? Não, não é de dengue, professor. Eu fico rosadinha, mas é a maquiagem, é o blush. É blush, professor. Professor, o senhor, todas as quintas-feiras, é a persona grata que nos brinda com gotas de conhecimento e sabedoria. Professor, a persona não grata, o Brasil foi considerado, na verdade, o seu representante, o presidente da República, persona não grata pelo governo de Israel. Professor, qual é a origem desta expressão? Veio do latim? Veio do latim. Houve um tempo em que o latim era uma língua muito utilizada na ciência, às vezes na ciência com exclusividade. Ainda é, mas não com exclusividade. E persona quer dizer pessoa. Tem também personagem, personalidade, não é? Então, persona é isso, é uma pessoa. Mas é curioso, para o espírito do nosso programa, lembrar que pessoa quer dizer máscara. Veio lá do grego pros opos, ficou no latim persona e quer dizer máscara. Esta máscara, originalmente, ela esteve no teatro. Era uma máscara de madeira, que tinha um furinho para o ator fazer soar a sua voz por ali no palco e ser bem ouvido, e naquela máscara, naquela tabuleta assim, que estava na frente do rosto, estava representado o estado em que ele estava, se estava colérico, se estava manso, se estava sorrindo, não é? E agora, Dônula, quando declararam o presidente da República persona non grata, eu lembrei dessa expressão que ela foi utilizada já há algum tempo, está na Convenção de Viena, lá no artigo 9, e quer dizer simplesmente o seguinte, que a pessoa não é agradável, não é, naquele país onde ela chegar. Mas não é assim. E o próximo presidente da República e os anteriores também foram persona não grata? Não, só aquela pessoa, por isso é persona. É mais ou menos assim, Dônula, agora vamos conversar um pouquinho, com a identificação que se faz pelo CPF. Os serviços de consulta de crédito no Brasil usam muito, né? Como tem muito homônimo de pessoas, eles digitam um número, nós sabemos que é assim, não é? Professor, com certeza. Eu fiquei só numa dúvida, persona non grata veio do latim ou é latim? Não, é latim. É latim. A expressão foi feita para ser entendida por todos e está no latim, persona non grata. A sabedoria latina, Dônula, você não é um membro da antiga geração, é bem mais jovem do que eu, mas ela dava esse lastro intelectual, cultural para as pessoas quando o português era ensinado assim, porque, por exemplo, não precisa ser formado em direito para saber de brocardos jurídicos, de coisas que se consolidaram há mais de 2000 anos em todas as línguas. No Brasil, há em circulação, nos cursos de direito, por exemplo, 7.000 expressões em latim. E os advogados que conhecem essas expressões citam. Agora, o mais curioso é que pessoa mudou de significado, não é? Persona mudou de significado, ficou realmente a identificação, aquela pessoa, esta pessoa, mas originalmente quer dizer máscara. A psicologia tirou daí um ensinamento muito interessante. Você sempre está com uma máscara
não no sentido de mascarado, assim, pejorativo, né? Mas você agora é radialista, não é o cara que diz pro ouvinte, ó, como com as crianças, né? Tem outra personalidade. Não, a sua personalidade é essa, é uma pessoa comunicativa, que fala bem, se expressa bem, essa é um componente da sua personalidade. A Ágata, por exemplo, a Ágata está sempre alegre, está sempre em busca de participar, por mais que sejam adversas as condições. Desde o primeiro dia que a Ágata estreou na Band News, eu tenho observado isso. A gente vê de cara assim, qual é a da pessoa, não é? A gente pergunta, qual é a da pessoa? É esta. Só que para voltar a essa base, hoje na mídia, muita gente se oferece para ensinar e não sabe ensinar. Ensina melhor quem sabe fazer, né? Foi sempre assim, né? Agora, professor, o senhor falava da Ágata. A Ágata, tem gente que fala que ela é a prata da casa da Band News Quem FM. dera. Mas eu diria que ela é o ouro da casa. Por que fazer esse é rebaixamento da pessoa que é o creme de la creme? Se ela é uma pessoa tão boa, ela deveria ser chamada de ouro da casa. Por que esse rebaixamento, professor? Na verdade, não é um rebaixamento, você está brincando como é do teu estilo, né, Donald? A gente tem que brincar com palavras. O Carlos Drummond de Andrade diz assim, lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. Mas nós também podemos dizer, brincar com palavras não é uma luta vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã, porque a gente amanhece brincando com palavras. Eu queria dizer o seguinte, a origem da prata de dizer que uma pessoa é um talento que deve ser preservado na casa, e é revelação da casa, remete à cozinha, aos talheres. Quando era uma ocasião especial, se traziam os talheres de prata. As casas coloniais tinham muito isso, né? Baixar a prataria. Então, o ouro não é para isso, não é? O ouro tem outra finalidade. A prata é para este fim, para celebrar uma coisa agradável. O comensal, o ato de comer não é só alimentar-se, né? E daí então se trazia a prata da casa. Passaram a comparar essas pessoas de talento assim inato, que aperfeiçoam pela disciplina, tipo pelo Ágata, trabalho. Sim, tipo Ágata. Tipo Ágata, tipo Ágata. Temos um exemplo perfeito. Tipo Zé né? também. Tipo Zé. Tipo Zé do Zap. Então, o que acontece, assim, para concluir, continuar conversando com vocês? Se eu tentar tocar uma música de ouvido, eu não vou conseguir, porque eu não tenho o dom da música, não é? Por mais que eu tenha estudado música, eu não faço como meu colega de ginásio lá do admissão, que continua, aliás, dando aulas de música, e ele tem a mesma idade que eu, 75 anos, lá em Grão-Pará, no interior de Santa Catarina. Ele nunca parou de ensinar música. Chama-se Lourenço Miller, tornou-se maestro e toca de ouvido qualquer coisa. Eu talvez escreva de ouvido alguma coisa, mas tocar música não. Professor, posso, Ágata, fazer uma outra pergunta? Essa é inesperada, nem discutimos sobre isso. Professor, eu tenho estudado muito sobre oratória. Tem gente que diz que oratória é dom. Tem gente que diz que oratória é habilidade. E tem gente que diz que é uma combinação de dom com habilidade. Qual que é a opinião do senhor sobre oratória? É dom, é habilidade ou é a combinação de ambos? Bom, quando você tem o dom e você ainda aperfeiçoa isso, você se torna realmente um talento extraordinário acima de qualquer média. Mas você pode aprender a oratória porque isso independe de você ter o dom. Por exemplo, o exemplo mais clássico que nós temos de oratória era do Demóstenes, na antiga Grécia, que era gago. Ele tornou-se um dos maiores oradores e é um exemplo de oradores, de gente que fala bem em público, não é? Porque ele foi, segundo reza a história, não é só lenda, colocou umas pedrinhas na boca e ficou falando com as pedrinhas na boca. Foi uma maneira autodidata
de ele melhorar a dicção e tornou-se um grande orador. Naturalmente, hoje, depois de mais de 2.000 anos de escola e de cursos, nós temos técnicas apropriadas para ensinar qualquer ofício. Se a pessoa tem o dom disso, é evidente que ela fica um expoente, uma coisa extraordinária. Se você pegar um padre fazendo um sermão, que aprendeu a fazer sermão, uma homilia, você tem um exercício bem feito, de um bom sermão feito. Ele jamais será um padre Antônio Vieira, porque esse nasceu com esse dom, né, que ele aperfeiçoou. Bom, professor, o Demóstenes, ele enchia a boca de pedra. Ele também colocava uma faca, sabia, Zé? No Faca dente. também. Uma faca, ele ficava falando assim. É verdade, foi assim que um gago se tornou um dos maiores oradores da Grécia Antiga. E depois Aristóteles veio e definiu vários argumentos da retórica, que é muito bonito. Eu já fiz aqui, assim, exercício de fono, tem esse exercício. Com uma caneta, né? É de Demóstenes, 2.400 anos antes. Eu vou costurar a boca de Do nosso vocês, tanto que nascimento. vocês falam. Professor, um beijo pra você até a nossa semana que Bedel vem. cortou nosso tempo. Tchau, professor! Ô, Ágata, querida, me permite dizer que a oratória tem também um étimo lindo e da nossa transcendência de todos nós aqui, que é orar, com sinônimo de rezar. Um grande beijo para nossa Ágata, um abraço a vocês, aos ouvintes. Tchau, professor. Até de repente. Até de Beijo, repente. professor. Tchau, professor. 10h